Fim da linha. Polícia realiza mandados de busca e apreensão em 2 empresas de ônibus da capital paulista. Os donos estão envolvidos com crime organizado. A doce ilusão da Prefeitura de São Paulo na compra de 2.000 ônibus elétricos começa a dar frutos. A frota de ônibus a diesel está envelhecendo e, para contornar a situação, a idade máxima da frota foi prorrogada. A NTT suspende operações das viações Amarelinho e Esmeralda. E você vai ver também, mais linhas de ônibus estão sem atendimento no interior de São Paulo. Nova Friburgo vai contar com 10 ônibus novos. Produção de ônibus cresce no Brasil em 2024. Nova Itapemirim realiza treinamento de motoristas em Litucama, no Nordeste. E ainda, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. O Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Fim da Linha, visando cumprir 4 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão contra dirigentes das empresas de ônibus Transolf e UpBus, ambas da capital, por estarem ligadas com a facção criminosa PCC. Nos 4 mandados de prisão preventiva, na Transolf, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, um dos donos da empresa, Robson Flores Lopes Pontes e Joelson Santos da Silva, foram presos. Já Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, da UpBus, está foragido. O MP também atuou na Grande São Paulo e no interior do estado. Mandados de prisão por porte ilegal de armas também foram cumpridos. Foram apreendidos fuzis, revólveres, grande quantia de dinheiro em espécie e joias. 10 dirigentes da empresa foram denunciados, enquanto na UpBus foram 18. Todos eles atuando no crime organizado. A Justiça de São Paulo determinou também que a SP Trans, gerenciadora do sistema de transporte coletivo da capital paulista, assuma as operações da Transolf na Zona Sul e da UpBus na Zona Leste. Por dia, mais de 15 milhões de pessoas dependem dessas empresas. A Transolf, por exemplo, é responsável por mais de 100 linhas e tem 1.206 ônibus na frota. Já a UpBus tem 13 linhas e 159 ônibus. A empresa no passado já chegou a se chamar Qualibus e tem origem na Garagem 2 da Associação Paulistana. As decisões judiciais também determinaram o bloqueio de bens dos investigados, totalizando quase 600 milhões de reais. Os dirigentes das empresas foram afastados do cargo e 5 deles, ligados à UpBus, vão ser submetidos a medidas cautelares, incluindo a proibição de frequentar as dependências da empresa ou deixar a cidade sem autorização judicial prévia. A operação tem sido conduzida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. A operação tem sido conduzida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Receita Federal e pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tudo isso é resultado de quase 5 anos de investigações do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado da PM. Durante o período, os promotores reuniram indícios de que as empresas eram usadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas, entre outros crimes. Isso remete a algo que acontecia muito em São Paulo nos anos 90, quando parte do sistema de transporte era operado por perueiros e clandestinos. De acordo com o MP, em 2003, quando a Prefeitura de São Paulo transferiu a operação de linhas para a iniciativa privada, a Transolf já teria começado a exercer influência. A UpBus, por sua vez, é investigada por ter integrantes da alta cúpula do PCC em sua direção. Até o presente momento, é a maior operação do MP em São Paulo, com 340 policiais militares, 106 viaturas, 43 agentes da Receita Federal, 64 membros do MP e 2 agentes do CAD.
E a população? Como que fica nesse caos todo? Isso porque o trabalhador precisa acordar no dia seguinte para trabalhar e depende do ônibus. Seguinte, as operações da Transolf e da UPBus, mesmo sob intervenção da SPTrans, não mudam. Linhas e horários seguem do mesmo jeito. Nenhuma outra empresa vai assumir o serviço. Nenhum funcionário vai ser demitido. As únicas mudanças que podem acontecer, talvez, é algo pontual em alguma linha ou horário, nada fora do normal do que a própria SPTrans já faz. Os compromissos das empresas, principalmente os salários, vão ser honrados. A intervenção vai durar até o fim da operação do Ministério Público, e os interventores, basicamente, irão atuar na gestão das companhias, respondendo pelas mesmas. Também ainda não se sabe se a Transolf e a UPBus vão ser descredenciadas do sistema. Os projetos pilotos de ônibus elétricos e do Aquático SP, sob responsabilidade da Transolf, também já estão sob intervenção. A situação da Transolf na capital paulista já não era boa. Diversas reclamações em relação ao serviço prestado pela empresa começaram a surgir. Há 2 semanas, um atraso de 2 horas em uma das linhas gerou a depredação do ponto de apoio da empresa no terminal Varginha. Além disso, os horários não têm sido cumpridos. Os intervalos entre um ônibus e outro têm sido muito longos e a lotação na hora de pico é constante. A frota também passa por problemas que vão desde a limpeza dos coletivos até a manutenção dos mesmos. Fontes do canal Próxima Parada afirmam que a garagem tem mais de 100 ônibus parados por falta de manutenção. Recentemente, a SPTrans retirou da Transolf a operação de 6 linhas de ônibus na Zona Sul, repassando essas linhas para a Aviação Grajaú e para a Mob Brasil. Bom, com essa intervenção, o policiamento foi reforçado nas garagens da Transolf e da UPBus. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, já havia feito alertas de lavagem de dinheiro na UPBus. Ou seja, por falta de aviso não foi, e a população já estava notando a queda na qualidade dos serviços. Aí veio o MP e deflagrou essa situação. Lembrando que essa não é a primeira operação recente contra empresas de ônibus na capital. A UPBus já havia sido investigada na Operação Ataraxia, da DENARC, também por ligações ao crime organizado, principalmente após a morte de um dos cabeças da facção, o Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta. Segundo a operação, boa parte dos 60 sócios da empresa tem passagens pela polícia. Em 2022, tivemos a Operação Proditor, que investigou a mesma coisa que esta operação atual tem feito. Investigação por ligação com crime organizado. Isso lá na garagem da Transunião. Gente, olha só a gravidade disso. A gravidade deste assunto. É necessário sim que seja feita a intervenção nessas empresas, a fim de que as operações permaneçam. Isso porque a população não pode ser afetada. O povo não tem culpa dos erros de gestão, dos erros cometidos por outras pessoas. Também é necessário que a justiça seja feita e que os respectivos criminosos sejam presos. Essas empresas, que deveriam ter sido criadas para o transporte das pessoas, infelizmente, na realidade, são todas de fachada, usadas pelo crime, na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas. Medidas desse porte precisam ser feitas, não só na Transolf ou na UPBus, mas também em outras empresas da capital paulista. Não só em São Paulo, operações assim deveriam ter sido feitas, ou melhor, deveriam ser feitas em todo o Brasil. São Paulo, em específico, pelo menos o transporte coletivo não pode ficar refém do crime organizado. A situação do transporte coletivo da capital paulista segue crítica. O amadorismo da Prefeitura de São Paulo, na tentativa de encher a cidade de ônibus elétricos, vem dando resultados. Resultados bem negativos.
O prefeito Ricardo Nunes, em 2022, prometeu que até o fim de 2024, a cidade teria 2,6 mil ônibus elétricos. Já estamos quase na metade do ano de 2024 e a cidade tem apenas cerca de 200 ônibus elétricos à disposição da população. E o restante dos veículos? Cadê? Nem sinal, minha gente. Isso acontece porque a prefeitura da cidade, antes de comprar os ônibus e gastar um enorme dinheiro público, não pensou na estrutura, na fiação elétrica, no consumo, nos pontos de recarga e em toda a infraestrutura necessária para a operação saudável desses coletivos. O principal problema dessa medida dos ônibus elétricos é que ela impede que as empresas de ônibus de São Paulo comprem ônibus a diesel. Ou seja, na cidade de São Paulo, foram pouquíssimos os ônibus novos a diesel que foram implementados no sistema. Ou seja, de 2022 para cá, até contando com os ônibus elétricos, a cidade não ganhou nem 700 ônibus direito. E olha que estamos falando de São Paulo, a maior cidade deste país. Enquanto a prefeitura desfruta de seu sonho ilusório dos ônibus elétricos, a frota vai envelhecendo. E na tentativa de contornar essa situação, a idade máxima da frota atual subiu. A partir de agora, os micro-ônibus podem rodar até 9 anos. E os ônibus convencionais e até articulados podem rodar 12 anos. Ao invés da população ganhar ônibus novo, está ganhando ônibus velho. Para terem a idade dos coletivos prolongadas, as viações devem apresentar uma compra equivalente de ônibus elétricos e a inclusão deste tipo de veículo no sistema da capital paulista até o fim de junho de 2024. Os ônibus mais velhos passarão por mais vistorias e, preferencialmente, devem ficar na reserva técnica. Gente, pelo amor, é de um amadorismo tamanho essa renovação de ônibus elétricos em São Paulo. Os caras não pensaram nem um pouco na infraestrutura. Anunciaram ônibus à torta direita e vai chegar agora no fim do ano e não vai ter ônibus elétrico nenhum. Não vão cumprir nada. Eu, particularmente, sou a favor de ônibus elétricos, claro, mas desde que seja feita a implantação correta desses coletivos. Não adianta nada anunciar tantos ônibus elétricos e não ter a infraestrutura necessária para esse tipo de coletivo. Bogotá, na Colômbia, hoje tem quase 1.500 ônibus elétricos. Isso porque lá no passado pensaram na infraestrutura, na regulamentação e principalmente na segurança. No Brasil, tudo é feito nas coxas, só para ganhar a eleição. E no fim das contas, o povo paga a conta com mais impostos. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, a NTT suspende operações da Aviação Amarelinho e da Esmeralda. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em poucos instantes. Não saia daí. A Justiça autorizou a Prefeitura de Curitiba a retomar a compra de ônibus elétricos para a cidade. O Tribunal de Contas do Paraná já havia suspendido essa compra de ônibus pelo menos 2 vezes. Em Santa Catarina, promessa do prefeito. Em Balneário Camboriú, segundo o prefeito, tarifa zero para a população ainda este ano. E aí, será que vem? Depois de 2 anos, a Transcal vê resultados positivos da integração do sistema metropolitano com o urbano em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, segundo o governador do estado, Tarcísio de Freitas, se as obras andarem bem, o BRT-ABC da Next Mobilidade vai operar até o fim de 2025. No Guarujá, a linha 32, Circular Morrinhos, passou a operar somente dentro do bairro e com passagem gratuita. No Rio, o Detro determinou que todas as empresas da cidade
Adesivem os ônibus com adesivos contra a importunação sexual dentro dos coletivos. Em Minas, a Prefeitura de Machado ampliou os ônibus do programa Tarifa Zero. No Espírito Santo, a Câmara Municipal de São Mateus instaurou uma CPI para apurar irregularidades no contrato de concessão com a Aviação São Gabriel. No Mato Grosso, 16 milhões de reais devem ser transferidos para as empresas de ônibus de Campo Grande por gratuidades nos coletivos. No Ceará, o terminal de ônibus da Via Metro, em Juazeiro do Norte, mudou de lugar. O local se encontra agora na Praça do Centro de Apoio aos Romeiros, na Rua Interventor Erivano Cruz. O Expresso Guanabara esteve presente hoje no Fórum Regional do Turismo Fluminense, destinado às cidades do Vale do Café. O fórum foi realizado pela Secretaria de Estado e Turismo e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Os motoristas da Penha estão recebendo treinamento adequado na concessionária da Volvo em Curitiba para realizarem a operação da nova frota, composta por 8 unidades do Buscar Vistabus DD com chassis Volvo B510R. Os coletivos irão rodar, segundo o Grupo Comporte, na linha São Paulo-Curitiba. A Aviação Nova Itapemirim Suzantur está realizando treinamentos de motoristas com os novos ônibus Leito-Cama para a região Nordeste. A linha Rio-Salvador já conta com esses ônibus Leito-Cama em circulação. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Segue a debandada de empresas rodoviárias e suburbanas no interior de São Paulo. A Aviação Adamantina deixou de atender a linha suburbana entre Bocaina e São Carlos. Já a Aviação Paraty deixou de operar o trecho entre Guariba e Rincão. Lembrando que a Artesp abriu mais um chamamento público na busca de empresas devidamente regulares, interessadas em operar nesses trechos. A manifestação pode ser feita pelo e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. A Paraty deixou de operar também a linha rodoviária entre Dois Córregos e Jaú. Manifestações no e-mail tc3@artesp.sp.gov.br. Por fim, na região de Jaboticabal, houve também um abandono de linhas. A transportadora turística Leone deixou de operar a linha Jaboticabal-Pitangueiras. Já a Transrápido São Francisco deixou de operar as seguintes linhas: Jales Santa Albertina, Jales Populina e a Jales Populina. Isso mesmo, são duas linhas das mesmas cidades cadastradas na agência. Manifestações no e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. Em novas determinações, a ANTT decidiu pela suspensão de linhas das viações Amarelinho, Esmeralda e Platina. As decisões valem até que se cumpram os requisitos estabelecidos, ou até decisão de mérito do processo administrativo ordinário. As empresas devem apresentar um novo plano de manutenção em relação ao novo marco regulatório do transporte rodoviário. Em contrapartida, as operações da empresa Transaraxá foram liberadas. Em outra determinação, a ANTT realizou a suspensão de todas as linhas da Verde Transportes e da Evolução Transportes. O motivo nestes casos ocorre pela falta de comprovação de requisitos mínimos para a operação. Por fim, a agência deferiu a extinção da autorização de fretamento da empresa líder do Grupo Comporte, lá em Minas Gerais. O TAF 310116 foi extinto. Milagres acontecem? Olha, pelo jeito sim. E a população de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pode comemorar. A empresa de ônibus Nova Faol anunciou um investimento de 7,5 milhões de reais para a compra de ônibus novos. Serão ao todo 10 novos coletivos.
O anúncio vem acompanhado da assinatura do contrato entre a empresa e a prefeitura, que firma uma nova parceria de 10 anos, no valor de 650 milhões de reais. Seria essa uma luz no fim do túnel na resolução dos problemas do transporte coletivo de Friburgo? Talvez. Vamos aguardar. A gente volta para São Paulo para destacar algo inusitado. A Mob Brasil recebeu nos últimos dias uma unidade do Kaioway Millennium com chassis da Scania Elettra K310. Quem vê a foto assim de cara, pensa que a Mob Brasil comprou esse ônibus direto da fábrica. Porém, isso não aconteceu. Esse coletivo foi emprestado da Transpass para a Mob Brasil, possivelmente para testes. Por fim, também na capital paulista, está chegando mais um ônibus elétrico para fazer testes. Porém, no momento, não se tem muitas informações deste carro. Por quê? Ele é um ônibus elétrico convertido. O chassi desse carro possivelmente era a diesel e realizaram uma mudança para acoplar o pack de baterias. A empresa que fez essa mudança é a Reborn Electric Motors. A base usada foi a do Mercedes-Benz LO 916. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, os dados da produção de ônibus no Brasil. E a seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O JO volta em poucos instantes. Não saia daí. Fique com a gente. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. O Expresso União está com vagas abertas para motoristas rodoviários em Goiânia e Uberlândia. A empresa pede como requisitos: ensino médio completo, CNHD, noções básicas de informática, certificado de curso de transporte coletivo de passageiros, experiência como motorista interestadual, flexibilidade de horários e disponibilidade para viajar. Pessoas com deficiência e reabilitados também podem se candidatar. Currículos no e-mail jcdasilva@expressounião.com.br. Por fim, a Aviação Águia Branca tem vagas de emprego para mecânico, consultor comercial e assistente de operações. São vagas para Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais informações com a empresa. Interessados devem acessar o site www.aguiabranca.empregare.com.br/pt-br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A produção de chassis de ônibus no Brasil cresceu 61,6% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao primeiro trimestre de 2023, segundo dados da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Entre janeiro e março de 2024, foram produzidos 6.490 ônibus. No ano passado, neste mesmo período, foram 4.105 veículos. Em relação a licenciamentos, o primeiro trimestre de 2024 somou 4.103 ônibus emplacados, e no primeiro trimestre de 2023 foram 6.219 emplacamentos. O resultado significa uma queda de 34%. Em relação às exportações, no primeiro trimestre do ano passado, a indústria brasileira embarcou 874 unidades, uma alta de 8,2%. No ano passado foram 808 ônibus. Aqui na tela você confere certinho o ranking de marcas, com o percentual de unidades fabricadas e a porcentagem de participação no mercado. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, qual o futuro das empresas Transolf e UpBus na capital paulista? Elas precisam acabar? Sim ou não? As empresas precisam acabar? Respondam aqui nos comentários
e responda também a nossa enquete na aba Comunidade. Para a gente encerrar, só um esclarecimento para o pessoal que assistiu o vídeo de estreia do Show do Busão aqui no canal no último domingo. Tinha uma pergunta que falava sobre o chassi Euro 6 da Mercedes-Benz. Seguinte, pessoal, no Euro 6, somente o OH1621 foi descontinuado. O OF 1519 segue em produção, porém somente para escolar. Mais precisamente, o OF 1519R/60. O OF 1619 segue na linha de urbanos e foi o substituto do OF 1519 neste segmento. Agora sim, tudo certinho para vocês. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande lá naquele grupo de busologia. É muito bom manter todo mundo sempre bem informado. Curta, comente e compartilhe. Fique sempre com a gente. Uma ótima noite para você e até amanhã. A gente se vê. Você já conhece o canal Ingabus? Não? Então não perca tempo e fique ligado nos melhores conteúdos de ônibus do YouTube.